aula de hoje, então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a parte maligna do estômago. Aí, se vocês puderem ficar com o celular meio que em stand-by, quem está aqui, se eles mandarem alguma coisa, por favor, me passem, tá bom? Vamos falar um pouquinho de câncer gástrico, né? De cara, a gente vai mudar aqui uma definição que muitos têm, que é um sinal de confusão, vamos dizer assim, que é associar câncer gástrico com adenocarcinoma de estômago. Não são sinônimos, tá? Quando a gente fala câncer gástrico, a gente está, na verdade, se referindo a diversas patologias malignas de tipos histológicos diferentes que acometem o estômago. O mais comum, disparadamente, sem dúvida, o adenocarcinoma, tá? Então, é uma doença relativamente comum. É uma causa importante de morte por câncer em nosso meio, porque o prognóstico não avançou tanto nos últimos tempos. Se a gente compara, por exemplo, com o câncer coloretal, em que houve um progresso gigantesco na parte da terapêutica, no câncer gástrico, em especial no adenocarcinoma gástrico, esse progresso foi bastante menor. Então, é uma doença que não acompanhou essa evolução em termos de tratamento, tá? O sucesso vai depender muito do diagnóstico precoce que a gente faz, do tipo histológico do câncer que a gente está falando, e mesmo do próprio adenocarcinoma, vai depender muito do grau de diferenciação celular e do subgrupo histológico. É um tipo difuso, é um tipo intestinal, isso influencia diretamente no prognóstico do paciente. E é óbvio que vai depender do perfil do paciente. Eu tenho um paciente que tem condições clínicas de ser submetido a um tratamento intenso, pesado, de cirurgia de grande porte, seguido de quimioterapia, eventualmente radioterapia. Ele tem condições clínicas para isso? O prognóstico é o paciente não tem a condição clínica porque é cardiopata, é pneumopata, esse paciente terá naturalmente um prognóstico bastante mais reservado. Tá? Tipo mais comum, conforme eu falei, disparado, o adenocarcinoma, mas a gente tem os tumores neuroendócrinos, a gente tem tumores estromais gastrointestinais muito badalados na literatura médica, né? E os linfomas gastrointestinais. O câncer de estômago, como um todo, ele é responsável aí por cerca de 6% dos óbitos dos casos de câncer, na verdade, no sexo masculino, e em 3,8%, 4% entre as mulheres. Falando especificamente, aí a gente vai gastar um tempo maior da aula falando do adenocarcinoma, por ser o tipo mais comum, mas, conforme dissemos, não é o único. Representa aí cerca de 95%, tá, o adenocarcinoma gástrico, dos tumores malignos no estômago, ou seja, dos casos de cânceres do estômago, tá bom? É a segunda causa de morte por câncer no mundo, tá? É uma doença extremamente agressiva, em especial o subtipo histológico difuso, que a gente vai ver daqui um pouquinho. O diagnóstico, no nosso meio, infelizmente, ele costuma ser muito tardio. A gente não tem programas de rastreamento de câncer de estômago, como temos para câncer de intestino, por exemplo, hoje muito bem estabelecido e muito bem realizado no nosso meio, tá? Perdão. De forma que a gente tem aí um prognóstico bastante reservado a longo prazo. E os melhores resultados são vistos no Oriente, em especial no Japão, onde, ao contrário de nós, muito estimulado pela alta incidência dessa doença entre os orientais, eles criaram programas extremamente efetivos de rastreio e de tratamento precoce. Então, eles fazem o diagnóstico numa fase muito mais precoce que a gente infelizmente faz esse diagnóstico numa fase tardia, e ao passo que lá eles conseguem fazer um diagnóstico numa fase que permite um tratamento muito mais efetivo, com uma menor agressividade. E o local anatômico, vamos dizer assim, onde ele ocorre preferencialmente, é o antro gástrico.
Fatores de risco associados especificamente aqui ao adenocarcinoma, né? Existe uma relação epidemiológica aí com o grupo sanguíneo tipo A, então pessoas do grupo sanguíneo A têm um risco teórico um pouquinho maior. Anemia perniciosa, aquela anemia por deficiência de vitamina B12, é um fator de risco para o desenvolvimento do adenocarcinoma. Às vezes ela não é exatamente o fator de risco, e sim a consequência de uma doença, por exemplo, uma gastropatia com atrofia mucosa, que é fator de risco para o adenocarcinoma também. E ao mesmo tempo leva a uma dificuldade na absorção da vitamina B12, que leva a uma anemia perniciosa. Tá? Então, às vezes, o fator de risco para as duas doenças é que é comum. História familiar pesa bastante. Existem algumas doenças genéticas associadas a diversos tipos de tumores gastrointestinais ou não. Uma delas é a síndrome de Lynch, por exemplo, que a gente vai discutir um pouco melhor lá na aula de câncer coloretal, mas é um fator de risco de cunho genético para o desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico. E fatores ambientais, quer dizer, os fatores genéticos constitucionais, a gente não consegue interferir tanto. O que a gente consegue fazer? Acompanhar o paciente mais de perto. Mas eu não consigo influenciar, eu não consigo mudar a genética do paciente. Por outro lado, a gente consegue modificar os fatores ambientais. Tá? E quais são esses? Uma dieta rica em sódio, pobre em vegetais, exemplos de alimentos extremamente ricos em sódio, todos os enlatados, aqueles embutidos que a gente fala, alimentos condimentados, são péssimos para a saúde, de modo geral, salsichas e companhia. Tá? Tabagismo, né? Sempre nas minhas aulas eu brincava que assim, eu desconheço qualquer vantagem do tabagismo, sequer o aroma fica interessante, né, na pessoa. Então, assim, é algo que traz diversos malefícios, principalmente à saúde do ponto de vista oncológico. Todos os tipos de cânceres que a gente conhece, todos é sempre uma força de expressão, né? A grande maioria, eles tem uma associação muito estreita com o uso do tabaco. O tabaco tem diversas substâncias que influenciam na carga genética, lá na multiplicação celular do indivíduo, e isso favorece a falha ali na multiplicação celular e desenvolvimento de neoplasias. Algumas infecções, como por exemplo, pelo Epstein-Barr, pelo Helicobacter pylori, tá? Epstein-Barr é uma causa menos comum, tá? Eu coloquei aqui porque nos últimos anos alguns concursos de residência médica têm colocado isso, tá? Meio que resgataram esse fator de risco e às vezes as pessoas esquecem, tá? A infecção crônica pelo Helicobacter pylori, muito batido já, muito estudada essa relação, tem relação com adenocarcinoma e tem uma relação muito importante com o linfoma gástrico, em especial com o subtipo MALT do linfoma gástrico, tá? Cirurgia gástrica prévia, até a década de 80, se vocês tiverem parentes, médicos, aí, cirurgiões especificamente, perguntem como que se tratava úlcera gástrica, tá? Majoritariamente por meio de cirurgia, porque o tratamento clínico medicamentoso era extremamente ineficiente até então, e não se conhecia a associação de úlcera com H. pylori. Tá? Então foram feitas muitas cirurgias de gastrectomia parcial para tratamento de úlcera, pelas técnicas de Billroth 1, Billroth 2, que a gente viu lá, e que promovem um intenso refluxo de conteúdo biliopancreático para a câmara gástrica e favorecem o desenvolvimento de câncer gástrico. Então, hoje já diminuindo um pouco, né? Mas a gente ainda pega alguns pacientes mais idosos com câncer gástrico consequente a essas cirurgias para doença ulcerosa péptica realizadas antigamente. Exposição à radiação e à obesidade, que cada vez mais tem sido associada com diversos tipos de neoplasias, não só do trato digestivo, mas ginecológico também, bastante associada. Tá? Quanto à classificação, vamos dizer assim, a gente vai ter uma classificação contra a morfologia celular, que é uma classificação mais famosa, mais antiga, conhecida como classificação de Lauren.
em que a gente divide em subtipo intestinal e o difuso, tá? E uma outra classificação quanto à fase evolutiva da doença, que aí a gente vai ter a doença dividida em como precoce, tá? Segundo a classificação da Sociedade Japonesa aí, de câncer gástrico precoce, e o câncer gástrico avançado, que a gente utiliza uma classificação chamada classificação de Borman, que a gente vai ver a seguir. Classificação quanto à morfologia celular, então. O subtipo intestinal é frequentemente associado a lesões precursoras, como a gastrite atrófica, associada à anemia perniciosa, frequentemente, gastrectomias prévias, infecção por H. pylori, é o tipo mais visto, mais comum, tá? É um pouco mais comum no sexo masculino, acomete preferencialmente a população idosa e no mundo tem se observado um declínio muito em função do controle dos fatores de risco aí associados, tá? É menos agressivo se comparado com o tipo difuso, tá? O tipo difuso, ele não apresenta lesões precursoras claras, é mais comum um pouco no sexo feminino, acomete pacientes mais jovens, esse é o grande problema, tá? Muito relacionado a fatores genéticos, aí, constitucionais, familiares do indivíduo, e o prognóstico, infelizmente, é um prognóstico pior a longo prazo. Câncer que acomete pessoas mais jovens, de modo geral, tende a ter uma agressividade maior, tá? Então, excetuando aí as doenças hematológicas que têm alguma característica de acometer crianças, por exemplo, a maioria dos tipos de câncer que acometem população mais jovem tende a ter uma característica de agressividade um pouco maior. Só para mostrar, não é meu intuito, mas a diferença no padrão celular de um tipo intestinal para um tipo difuso, em que a grande característica é a presença dessa célula com um citoplasma aí que desloca um pouco a região central dela, o núcleo, para a periferia, que a gente chama de célula em anel de Sinnett. É a grande característica do adenocarcinoma do tipo difuso do estômago. Certo? Quanto à classificação evolutiva, o tumor precoce é aquele que invade, a gente já discutiu isso na aula de esôfago também, até a camada submucosa, inclusive a camada submucosa, tá? A gente não leva em consideração nesse conceito o aspecto de comprometimento linfonodal à distância. Ele é um termo associado ao T da classificação TNM, tá? Ou seja, a invasão do tumor em relação às camadas da parede gástrica. Certo? Um subtipo que a gente chama de carcinoma in situ, que é aquele restrito à camada epitelial da mucosa. E aí a gente tem o intramucoso e tem aquele que invade até a região submucosa. Seguimos, então, a classificação da Sociedade Japonesa, que a gente vai ver a seguir. Por outro lado, a lesão que ultrapassa a camada submucosa, a gente chama de adenocarcinoma avançado. E aí a gente leva em consideração a classificação de Borman, que vai classificar, então, os tumores que vão de T2 a T4. Aqui, só para ilustrar para vocês os graus de invasão que a gente pode ter. Então, a gente pode ter uma displasia de alto grau, que é a mesma coisa que um carcinoma in situ, que é aquele que acomete apenas a camada epitelial, a mais superficial da mucosa, tá? A gente pode ter uma lesão intramucosa, então mais profunda um pouco, e a lesão que chega até a submucosa. Tudo isso daqui, até aqui, a gente considera como sendo um câncer gástrico precoce. Observem que, a partir abaixo do epitélio da mucosa, eu já tenho verdinho aqui, ó, gânglios linfáticos. Então, mesmo uma lesão intramucosa que não seja restrita ao epitélio da mucosa, eu já posso ter metástase linfonodal. Então, às vezes eu tenho um câncer dito precoce, tá? Mas que já tem metástase linfonodal. São conceitos que deixam a gente um pouquinho confuso às vezes. Mas como é precoce se já tem uma metástase linfonodal? É questão conceitual.
De T2 para frente, ou seja, quando atinge a camada muscular própria do órgão para frente, aí eu vou ter um carcinoma avançado, um adenocarcinoma avançado. A Sociedade Japonesa de Câncer Gástrico, ela divide o câncer gástrico, ela classifica, melhor dizendo, em 3 tipos, tá? O câncer gástrico precoce, no caso, em 3 tipos. O protuso, o superficial e o escavado, sendo que o superficial ele subdivide em tipos A, B e C. Protuso é aquele que o componente tumoral predominantemente se projeta para a luz do órgão a partir do epitélio, tá? Superficial elevado, né, que é a primeira, é aquele que tem um componente que se projeta, mas esse componente ele é menor do que o diâmetro aqui da lesão. Ele cresce mais lateralmente do que verticalmente, vamos dizer assim, usando o nosso exemplo aqui da sala. Tá? O superficial plano é aquele que, como o nome está dizendo, ele é plano em relação à mucosa. Ele não se projeta e nem é deprimido, tá? Que seria o tipo 2C aqui, o superficial deprimido, aquele que se projeta um pouquinho abaixo da superfície epitelial aqui do epitélio gástrico. Tá? Aquele que tem um componente deprimido maior, a gente chama de escavado e é o tipo 3. É claro que se a gente pensar em graus de acometimento nas paredes mais profundas, conforme vai caminhando no sentido do tipo 1 para o tipo 3, aumenta a chance de acometimento de camadas profundas e de disseminação da doença precocemente. Então, quando eu vou avaliar um câncer gástrico precoce no paciente lá na endoscopia, eu levo em consideração essa classificação aqui para saber se eu faço uma ressecção endoscópica ou não para esse paciente. Se esse paciente precisa ir para uma gastrectomia em vez da ressecção endoscópica. Ok? Existem alguns critérios, aqui eu não quero que vocês decorem todos, tá? Para ressecção endoscópica das lesões neoplásicas do estômago, que são também atualizados sempre pelos guidelines da Sociedade Japonesa de Câncer Gástrico. Então, se eu pego aqui, olha, lesões bem diferenciadas, pequenas, tá? Que não tem componente deprimido, nada disso, eu tenho em verdinho aqui um sucesso no tratamento endoscópico muito grande. Então, são as indicações formais de tratamento. Por outro lado, se eu pego lesões grandes, está vendo, maiores que 2 centímetros, ou que tenham um componente deprimido significativo, vai aumentando a chance de ter disseminação linfática. E por que eu faria um tratamento endoscópico, ressecando a lesão, se eu já tenho uma chance de ter disseminação linfática da doença? Então, isso daqui influencia diretamente no tratamento endoscópico ou não. Verde, tratamento endoscópico, ok, sempre é possível. Vermelho, em situações de extrema exceção você poderia fazer. O que está em amarelo aqui, nesse quadro, quer dizer, avaliando, levando isso em consideração, o grau de profundidade em relação à mucosa e o diâmetro da lesão e a presença do tipo histológico de áreas deprimidas, quer dizer, cruzando todos esses dados é que a gente vai definindo qual lesão que pode ser tratada endoscopicamente ou não. Classificação de Borman, né? Para tumores que invadem a muscular ou além. Tá? Então, Borman tipo 1 é aquela lesão que se projeta mais para a luz, que não infiltra muito o tecido ao redor. Tá? Borman tipo 2 já é aquela lesão mais ulcerada, mais deprimida, que infiltra um pouco mais o tecido ao redor. Tipo 3 já tem uma infiltração maior. E o tipo 4 é um tipo muito agressivo, na maioria das vezes associado ao subtipo difuso de câncer gástrico, que a gente chama de linite plástica. Tá? O que é isso? É aquela invasão constante, aí, longitudinal da parede do estômago. O estômago está todo infiltrado por
a massa tumoral. Tá? Prognóstico, infelizmente, muito ruim. Principais sintomas: dor epigástrica, tá? E aqui é um problema, né? Qual a primeira coisa que o paciente que tem dor de estômago de início recente faz? Ele passa a tomar um omeprazol da vida que ele compra na farmácia, toma um Eno, um Gastrol, alguma coisa assim, toma aquilo 4 semanas, aí dá uma melhorada, porque eles melhoram os sintomas, tá? Aí fica uns dias sem tomar, piora, aí marca uma consulta e consegue endoscopia para daqui a um mês, e aí quando ele vai ser submetido a um exame diagnóstico, muitas vezes ele já tem uma doença que evoluiu bastante, tá? Então, pacientes principalmente acima de 40 anos de idade não devem, de forma alguma, iniciar medicamento para dor de estômago, azia, queimação, para qualquer sintoma dispéptico gastrointestinal aí, sem uma avaliação médica adequada. Pronto, agora eles ouvem? Sim, prof, dá para ouvir normal. Não sei o que aconteceu aí. Vamos lá. Voltando então aqui na parte dos sintomas. Os principais sintomas que a gente tem, como eu ia dizendo, são dor epigástrica, tá? Sensação de plenitude gástrica. O que é isso? Aquele paciente que fala que com pouca quantidade de alimento ele se sente saciado e, eventualmente, a saciedade se mantém por um período maior, tá? Isso a gente chama de plenitude gástrica. Perda ponderal, vômitos, anemia, hemorragia digestiva, massa palpável, linfonodo supraclavicular, em especial do lado esquerdo palpável, ou região periumbilical, chamada prateleira de Plummer, né? O que é isso? É uma massa tumoral por implantes tumorais no fundo de saco. É realizado o diagnóstico feito por meio do toque retal, por exemplo, ou vaginal. Isso é implante de carcinomatose lá na região pélvica. E a CIT. Por que eu acelerei aqui falando? Porque daqui para frente, olha, são todos sintomas de doença avançada, tá? Então, é adenocarcinoma já numa fase avançada, vários deles numa fase fora de possibilidade de tratamento. Por isso que a gente insiste, o paciente que tem sintomas, mesmo que não sejam significativos, você deve valorizar. Porque se você não valoriza, quando você for valorizar, eventualmente já está fora de momento possível de tratamento, tá? Para diagnóstico, a endoscopia digestiva alta, sem dúvida, é o exame mais adequado. Permite que você visualize a lesão, que você faça biópsias, que você tenha uma noção se é uma lesão precoce, se já é uma lesão avançada. A ecoendoscopia utilizada para o câncer gástrico em umas situações
mais pontuais, como, por exemplo, aquelas lesões que você acha que é precoce, mas está em dúvida se tem ou não metástase linfonodal. A ecoendoscopia é excelente, tanto para avaliação do acometimento em graus de profundidade, quanto para avaliar a disseminação linfonodal. Tá? Exame contrastado, muito pouco utilizado para avaliação de câncer gástrico especificamente. Tá? Deixa eu ver aqui. A ultrassonografia de abdômen, tomografia, PET-CT, tudo utilizado para estadiamento. Assim como a laparoscopia, um procedimento cirúrgico em que a gente vai lá, avalia a cavidade peritoneal para ver se esse paciente tem ou não acometimento peritoneal. Muda completamente o prognóstico. Não tem acometimento peritoneal, perfeito, é um paciente que terá um resultado provavelmente muito bom. Tem acometimento peritoneal, já é considerado uma metástase, isso, e o tratamento quase sempre para o câncer gástrico paliativo. Tá? Na endoscopia, então, as vantagens que eu falei, ela possibilita a visualização da lesão em si, tá? A realização de biópsias, de coleta de material para anátomo patológico, avalia a extensão luminal, a localização exata da lesão, e é o exame, sem dúvida, mais utilizado aí atualmente. Tá? Aqui um outro exemplo, nessa situação aqui, uma lesão de incisura angular, que a gente vê na região do antro ali, e aqui em retrovisão, né? Eu entrei dentro do estômago, estou olhando para a transição esôfago-gástrica e vendo uma grande tumoração na região cárdica. Tá? Então, uma lesão de tratamento um pouco mais complexo do que a anterior. A ecoendoscopia, um exame importante na avaliação, então, das neoplasias precoces, para se avaliar o grau de profundidade dessa lesão em relação à parede gástrica, as camadas que compõem a parede gástrica. É boa também para avaliação de metástase linfonodal, e permite a coleta de material fora da luz do estômago. Então, se eu tenho um linfonodo suspeito, eu posso, por uma punção por agulha guiada por ecoendoscopia, coletar material diretamente daquele linfonodo para realização de estudo histopatológico. Tomografia computadorizada é um exame para estadiamento da doença, tá? Bastante interessante para essa finalidade. Então, aqui a gente viu algo diferente, que é um espessamento da região do antro gástrico, tá? A parede normal do estômago é aqui, olha, fininha, tá vendo? E aqui a gente tem no antro um espessamento importante. Isso chama atenção, mas não fecha o diagnóstico, tá? Eu preciso de uma endoscopia. Ela é fantástica, a tomografia, para isso daqui, olha, para avaliação de metástase hepática na doença. Só para vocês entenderem, as áreas mais claras aqui no parênquima hepático são de tecido normal. Todas essas manchas escurecidas são metástases vistas ao exame de tomografia. Então, para esse paciente que infelizmente não tem possibilidade de cura, tá? Avalia também a presença de ascite, a tomografia, dá para ver bem linfonodos maiores que 1 centímetro ali, que sejam suspeitos, a tomografia permite essa visualização. Deixa eu só admitir aqui. Então, esses são os exames. Outros exames a gente acaba utilizando em situações mais pontuais, tá? A ultrassonografia, ela ajuda no diagnóstico, no estadiamento, perdão. O PET, a gente utiliza em casos muito específicos de pacientes que serão submetidos a tratamentos fora do padrão ou que têm uma dúvida muito grande quanto à doença ser sistêmica ou não. Por exemplo, eu penso que ele pode ter uma metástase pulmonar por algum motivo, mas a tomografia convencional não me mostrou isso, ou um linfonodo mediastinal. O PET-CT pode me dar essa informação, tá?
e a laparoscopia, que é excelente para avaliação de metástase peritoneal. Não vou me prender a isso daqui, isso é o estadiamento, tá? Para fazer o estadiamento do câncer, a gente leva em consideração o T do TNM, que é o grau de profundidade da lesão, o acometimento linfonodal do paciente e a presença de metástase em outros órgãos, tá? Então, faz um cruzamento das informações, dessas 3 informações, e você tem o estadio clínico que vai de 1 a 4, com várias subdivisões. Não precisa, na minha disciplina, na nossa disciplina aqui, decorar essas subdivisões. A oncologia trabalha muito com isso, a patologia trabalha muito com isso, e é fundamental, mas a gente recebe lá isso já certinho. Olha, o subtipo é tal, agora eu preciso saber que o tratamento para um determinado estadiamento é a cirurgia, ou é a quimioterapia, ou a ressecção endoscópica, quer dizer, eu preciso, essa informação eu preciso ter, tá? Opções de tratamento. Fiz o diagnóstico, fiz o estadiamento, preciso tratar o paciente. Existe a possibilidade do tratamento endoscópico, existe a possibilidade do tratamento cirúrgico e existe a possibilidade do tratamento quimioterápico. Sendo que o tratamento cirúrgico e quimioterápico podem ou não ter intuito curativo. Pode ser que eu faça um tratamento apenas com o intuito de paliação da doença, por exemplo, melhora dos sintomas, mas que saiba de antemão que não será curativo. Tratamento endoscópico, 2 técnicas basicamente, a chamada mucosectomia, ou EMR, né, ressecção endoscópica mucosa, ou ISD, que a gente chama, que é a dissecção endoscópica submucosa. Tá? Para lesões mais superficiais, mucosectomia. Para lesões um pouco mais profundas, ISD é o mais adequado. Certo? Quando que eu indico o tratamento endoscópico? O tipo, o grau de diferenciação celular tem que ser bom. Então, tem que ser tumor bem diferenciado. Tem que ser tumor intramucoso, tá? Para o câncer gástrico, os tumores que chegam até a submucosa já têm um índice de metástase ganglionar muito importante. Então, do ponto de vista curativo, a ressecção endoscópica pode ter uma margem de falha muito grande nessa situação, certo? Que não sejam ulcerados, porque a lesão ulcerada, ela tem uma chance maior de acometimento de camadas mais profundas. E lesões pequenas, menores que 2 centímetros. Isso é a indicação estándar, tá? É aquilo que está englobado naquele quadro que eu mostrei há pouco para vocês, de cor verde, tá? Aí eu posso ter as indicações mais estendidas, e aí principalmente para a ISD. Então são tumores bem diferenciados também, preferencialmente, intramucosos, não ulcerados, mas que podem eventualmente ter mais do que 2 centímetros de tamanho. Tá? A ISD me permite uma ressecção de lesões bastante extensas. Tá? Ou quando eu tenho tumores aí bem diferenciados, intramucosos que tenham alguma úlcera, mas que sejam aí, no máximo, com 3 centímetros. Isso para ISD. Tá? E sempre avaliando-se anteriormente se há ou não acometimento linfonodal. Se houver evidência de acometimento linfonodal, o tratamento curativo endoscópico não se impõe. Ele não é uma opção. Tá? Aqui só para ilustrar para vocês, então, a lesão, tá vendo? Olha, quando a gente joga um corante de superfície, a gente percebe melhor essa lesão, demarca, e aí você entra com a dissecção até o plano da submucosa, elevando toda a lesão. Vantagem da ISD é que você consegue ressecar a lesão inteira, mesmo que seja uma lesão maior. Mucosectomia, tá? Quando eu retiro a lesão sem fazer essa elevação e sem fazer essa dissecção no espaço submucoso. Eu limito o tamanho da minha ressecção. Ou se a lesão for grande, eu preciso fragmentar essa lesão e ressecar em vários pedaços. Para câncer, isso não é interessante. Então, por isso que a ISD, para lesões maiores,
ela é uma opção melhor. Tratamento cirúrgico, tá? A cirurgia estándar para o adenocarcinoma gástrico é a gastrectomia, seja ela total ou parcial, né? Dependendo da localização do tumor, basicamente, associada a uma linfadenectomia, um esvaziamento ganglionar, que a gente chama AD2, tá? Além disso, a margem cirúrgica, isso para qualquer tipo de cirurgia oncológica, ela deve ser R0. O que é uma margem R0? É quando eu tenho margem cirúrgica microscopicamente livre de doença. Ou seja, eu tenho certeza de que retirei completamente a doença. O que é uma margem cirúrgica R1? É quando eu tenho um comprometimento microscópico de margem. Durante a cirurgia, eu achei que tivesse retirado todo o tumor. Aí o patologista me fala, olha, o tumor que você retirou vai até o limite da peça cirúrgica, ou seja, houve um comprometimento de margem. Tá? É uma cirurgia R1. E uma cirurgia R2 é quando a margem macroscopicamente já está comprometida. Puxa, estou fazendo uma gastrectomia e aí percebi que a lesão ela pega parte do corpo do pâncreas e pega a aorta, por exemplo. Optei por não ressecar tudo, então eu tiro, faço uma cirurgia higiênica para melhora de sintomas, mas ela não é curativa. Ficou o tumor lá no paciente, na cirurgia, eu sei disso, tá? Então, o que é o ideal? Gastrectomia com linfadenectomia D2, perdão, com margem cirúrgica R0. O que é essa linfadenectomia, né, gástrica? D1 é quando eu retiro os linfonodos perigástricos, tá? D2 é quando eu tiro, D1 plus, vamos lá, primeiro, é quando além dos linfonodos perigástricos eu retiro aqueles peripancreáticos. D2 é quando eu retiro perigástricos, peripancreáticos, do hilo esplênico e do hilo hepático, tá? E um D3, que raramente é utilizada, é quando além de tudo isso, a gente retira linfonodos intercavo-aórticos e retropancreáticos, tá? É uma linfadenectomia bastante estendida, que não mostra benefício em termos de sobrevida para o paciente. Então, quer dizer, é fazer muita cirurgia para não acrescentar quase nada em termos de resultado. Só para vocês lembrarem, né, a gente deu isso na aula passada para vocês, os linfonodos, os grupos linfonodais que a gente está falando, são esses daqui. Na gastrectomia, a D2, que é o padrão, a ressecção vai geralmente até o grupamento linfonodal 12, tá? De 1 a 12, a depender da localização do tumor. Se eu tenho um tumor lá do antro, tumor bem diferenciado, eu não vou precisar retirar o grupamento linfonodal 2, nem o 10, tá? Então, eu vou fazer a linfadenectomia baseado na localização, no tamanho e no tipo histológico do tumor que eu tenho, tá bom? Mas é dessa maneira. Em termos aí de linfadenectomia, então, é isso. Quando que eu vou fazer, né, cada uma delas? A linfadenectomia D1, a linfadenectomia D2 ou, eventualmente, a D3. D1, quando que eu posso fazer? Tratamento cirúrgico, por exemplo, após um tratamento endoscópico não curativo. Achei que a lesão era restrita à mucosa, veio na peça cirúrgica que ela invade a submucosa e tem lá sinais de invasão angiolinfática. Poxa, esse paciente é muito arriscado eu deixar apenas com tratamento endoscópico. Então, eu acrescento para ele uma gastrectomia e aí pode ser uma linfadenectomia D1, eventualmente. A ausência de linfonodos comprometidos, se eu já tiver linfonodos comprometidos, eu tenho que fazer linfadenectomia estendida, tá? Então, restrito basicamente para os tumores T1, seja A ou B, né, mucosa ou submucosa, N0. Linfadenectomia D2, praticamente todos os casos cirúrgicos, tá, que vão para a cirurgia direto, a linfadenectomia sugerida é uma linfadenectomia D2. E a linfadenectomia D3, para casos muito pontuais, às vezes um paciente, um exemplo, tá, de um paciente que tem um status performance muito bom, mas que já tenha, por exemplo, uma doença linfonodal expressiva.
e aí você faz uma linfadenectomia estendida para esse paciente. Ele tem condição clínica de suportar uma cirurgia de maior porte e, eventualmente, pode ter um benefício, tá? Então, aqui, ó, essa imagem é bem interessante. Também, depois eu vou mandar lá para vocês o material de estudo, o consenso guideline de tratamento de câncer gástrico de 2018 para vocês. Essa imagem aqui, ela ilustra bem. O que está em azul, linfadenectomia D1. Quando eu retiro, além do azul, o que está em amarelo, laranja, né, aqui na imagem, que são os peripancreáticos, aí eu tenho uma D1+, e D2 quando eu tenho, além deles, os linfonodos do hilo esplênico e do hilo hepático, tá bom? Então, isso daqui são os níveis de linfadenectomia tradicionalmente utilizados. Adjuvância, né? Ou seja, tratamento complementar aí, radioquimioterápico. Vale o mesmo princípio para o esôfago, ele pode ser feito antes da cirurgia ou após a cirurgia, tá? Quando eu tenho um tratamento radioquimioterápico feito antes da cirurgia, eu tenho o que a gente chama de neoadjuvância, tá? Hoje, para câncer gástrico, é indicado neoadjuvância para tumores a partir de T3 e T4. Isso começou a ser feito dessa maneira a partir de um estudo chamado Magic Trial, que teve em 2007, acho, salvo engano, a publicação, e que começou a mostrar benefício na neoadjuvância em termos de resposta final ao tratamento, tá? Então, um paciente que tem um tumor T3 ou T4 e que faça principalmente quimioterapia pré-operatória, ele tem um resultado cirúrgico melhor em termos de tempo de sobrevida livre de doença, tá? Então, hoje, para esses tumores T3 e T4, não havendo contraindicação, normalmente se faz adjuvância. Pacientes que tenham metástase e alguma perspectiva de ressecção da metástase, o que para o câncer gástrico é bem reservado, tá? Para o câncer de cólon, não. Câncer de cólon a gente resseca muita metástase, para câncer gástrico não tanto, tá? Em termos de adjuvância, é aquela radioquimioterapia pós-operatória. Imagina que eu fiz uma cirurgia achando que era um T2N0 e veio lá um T2N2 na peça. Veio o linfonodo comprometido. Então, ele não tinha indicação de neoadjuvância, mas com o resultado da peça cirúrgica, ele tem comprometimento linfonodal, ele tem indicação de adjuvância, de tratamento radioquimioterápico pós-operatório, tá? Radioquimioterapia paliativa, para casos em que você sabe que não há possibilidade de cirurgia e que essa é uma modalidade de tratamento que busca ou melhorar a qualidade de vida ou aumentar a sobrevida desse paciente, mas que não tem um intuito curativo, tá? Então, são casos bem específicos e que, infelizmente, no nosso meio, não são tão raros assim, tá? Em termos de tratamento cirúrgico, então, as duas cirurgias mais realizadas são a gastrectomia parcial em Y de Roux, para lesões mais distais, né, próximo ao antro gástrico, em que a gente faz a gastrectomia, seguida da linfadenectomia e de uma anastomose gastrojejunal com o Y de Roux, que a gente comentou na aula passada para vocês, certo? É a técnica mais utilizada atualmente para lesões distais. Para lesões mais proximais, ou para os adenocarcinomas difusos, que são mais agressivos, alguns autores advogam a gastrectomia total, em que a gente resseca todo o estômago, tá? E faz aí uma anastomose esôfago-jejunal em Y de Roux. Então, são as técnicas aí recomendadas. Isso daqui é um resumo do tratamento do adenocarcinoma pelo guideline lá da sociedade japonesa, tá? Aqui para vocês lerem, eu acho que fica pior, né? No slide aí aparece melhor, na projeção ele fica um pouquinho desfocado. O que a gente vai ter basicamente? Para o paciente que não tem metástase, M0, eu vou fazer o estadiamento do T dele. Se ele é um T1A,
e tem possibilidade, entra nos critérios de tratamento endoscópico, ele vai para a ressecção endoscópica. E aí eu vou avaliar se a ressecção endoscópica foi curativa ou não. Foi curativa? Segmento. Não foi curativa? Margem comprometida, tipo histológico menos diferenciados, sinais de agressividade maior, aí esse paciente vai para uma gastrectomia, normalmente uma D1+, com uma gastrectomia com linfadenectomia D1+, para melhorar. É um paciente que tenha o T1B, por exemplo, ou o T2 sem linfonodos comprometidos, T2N0, vai direto para a gastrectomia. Tá? T3 e T4, a gente vai... Tainara está com uma dificuldade aqui, olha, de entrar na internet. Entra e sai. E o pior é que aqui eu não consigo admitir. Não consigo. T3 e T4, você vai avaliar se é um paciente candidato ou não à neoadjuvância. Tá? Se for candidato à neoadjuvância, ele vai para a neoadjuvância e depois avalia o tratamento cirúrgico. Se não, ele vai para uma gastrectomia com linfadenectomia D2. Tem metástase M positivo, está atrás do... Deixa eu ver se eu consigo aqui mexer. Consegui. Tem metástase, é M positivo, então esse paciente aí você já vai avaliar se ele é um candidato à ressecção, se for, você vai por um caminho, ou se ele é um paciente que é candidato apenas a procedimentos paliativos, tá? Para melhora da qualidade de vida e uma tentativa de aumento da sobrevida. Certo? Isso adenocarcinoma, que a gente falou, conforme eu disse, mais extenso porque é o mais comum. O que a gente tem visto nos últimos tempos são alguns casos aí com aumento de incidência nos tumores neuroendócrinos do estômago, tá? São lesões já mais raras, mas que atualmente, conforme eu disse, vem numa crescente, vem uma incidência em ascensão. A origem desses tumores é associada às chamadas células enterocromafins do trato digestivo e acometem esses tumores neuroendócrinos, de modo geral, acometem mais frequentemente o íleo terminal e o apêndice secal. É a área mais acometida, tá? No estômago acontecem também, e lá no estômago a gente tem 3 tipos distintos de tumores neuroendócrinos. Tipo 1 é o mais comum, tá? Bem, tipo 1 é o mais comum, correspondendo aí a 70% a 80% dos casos, mais ou menos, predominam no sexo feminino, são compostos por essas células ditas enterocromafins-like, ou seja, semelhantes às células enterocromafins, e muito associados a quadros de aumento da gastrina sérica, em especial a atrofia de mucosa gástrica crônica, seja ela de origem autoimune ou associada à infecção crônica pelo Helicobacter pylori. Tá? Em algum momento, aí, alguns autores sugeriram, em alguns trabalhos experimentais sugeriram, por exemplo, que o uso crônico de IBP, né, omeprazol, pantoprazol da vida, por aumentar substancialmente a gastrinemia, a produção de gastrina, poderia estimular o surgimento dessas lesões. Isso é uma dúvida que persiste, aparentemente não, tá? Mas é sempre uma interrogação aí que a gente tem. Geralmente são múltiplos e pequenos, tá? Baixo potencial de metástase, e em algumas situações, pacientes mais idosos e tudo, a gente pode até fazer apenas o acompanhamento endoscópico. Tipo 2, é bem menos comum, 5% a 6% dos casos apenas, acomete igualmente ambos os sexos, não tem uma predileção sexual, vamos dizer assim, por gênero, né? Geralmente são múltiplos, associados também à hipergastrinemia, e a diferença é aqui,
que em vez das lesões precursoras da mucosa, eles são, grande parte deles, aí associados a síndromes das neoplasias endócrinas múltiplas, especificamente nesse caso do tipo 1, tá? Que a gente vai discutir também em aula futura, quando falarmos de cirurgia endócrina, tá bom? E o comportamento clínico dele é bastante semelhante ao do tumor neuroendócrino tipo 1, porém, ele apresenta um potencial de metástase um pouco maior do que o tipo 1. Tipo 3, esse é diferente, né? Ele corresponde a 10 a 15% dos casos, geralmente é uma lesão única, grande, tá? Mais comum entre pacientes do sexo masculino, não tem relação com a secreção de gastrina, nem com as células enterocromafins em si, e tem um comportamento extremamente agressivo, conhecido inclusive pelo termo carcinoma neuroendócrino, e não tumor carcinoide ou tumor neuroendócrino, para frisar a agressividade maior desse tumor, tá bom? Tratamento semelhante ao adenocarcinoma de estômago, convencional. Então, aqui você tem que fazer uma gastrectomia com margem de segurança e com linfadenectomia associada, tá? Prognóstico ruim, infelizmente, a longo prazo. Na imagem de vocês, eu acho que fica melhor, a projeção não fica tão boa, né? Mas toda vez que a gente encontra uma lesão no estômago ou no reto, por exemplo, no exame de colonoscopia, que tem essa superfície um pouco mais amarelo, avermelhada ali, a gente tem que pensar na possibilidade de um tumor neuroendócrino, tá? E aí, se possível, fazer a ressecção endoscópica já da lesão toda para análise histopatológica. Se não der, tem que fazer uma biópsia um pouco mais profunda. Por quê? Porque os tumores neuroendócrinos se originam das camadas mais profundas ali da mucosa, tá bem? Importantíssimo nos tumores neuroendócrinos é a gente levar em consideração o grau de diferenciação ou de indiferenciação celular e o índice mitótico, tá? Esses fatores, na análise imunistoquímica, geram um índice de proliferação que a gente chama de Ki67, tá? O que é utilizado lá na imunistoquímica para a graduação desses tumores. E aí, menor que 2% é um Ki67 de baixo risco, é um tumor mais bem diferenciado. De 3 a 20% já é uma agressividade intermediária, e o índice de Ki67 maior que 20%, ele é já bastante agressivo e requer um tratamento mais cuidadoso. Observem que o intervalo aqui, de 3 a 20, para muitos autores, é considerado um intervalo muito grande. Então, é bem possível que venham publicações por aí, dividindo, né, subdividindo esse G2 em G2A, B e C, alguma coisa assim, para você ter uma diferença maior. É difícil você comparar um tumor que tem um Ki67 de 3% com um que tem um Ki67 de 19%. Teoricamente, eles são todos G2, mas é um G2 muito diferente um do outro. Então, é possível que isso se modifique em breve, tá? Esse quadrinho aqui é o que vocês precisam saber, né? Então, para resumir, né, os tipos de tumor e as principais características, tá? Qual é o mais comum? É o tipo 1, neuroendócrino tipo 1, tá? Associado a doenças aí crônicas, vamos dizer assim, o tipo 1, a atrofia de mucosa gástrica, tipo 2, a alteração genética, né, a síndrome da neoplasia endócrina múltipla tipo 1, e o tipo 3 não tem nenhuma. Predileção quanto a gênero, sexo, tipo 1 é mais comum em mulher, tipo 2 eles são iguais, e o tipo 3 é mais comum em homem. Número de tumor, o único que é tumor único é o tipo 3, que também é geralmente caracterizado por lesões grandes, tá? Em termos de local de acometimento, tipo 1 e 2, fundo e corpo,
Tipo 3, não tem. Tipo 3 é uma lesão agressiva que não segue um padrão pré-determinado, tá? Qual outra característica importante? Risco de metástase, aqui embaixo, tá vendo? É um risco bastante baixo no tipo 1, e olha lá, maior que 50% no tipo 3. Tipo 2 tem um risco intermediário. Tá? Tratamento. Tipo 1, quando você tem uma lesão menor que 2 centímetros, a depender do perfil do paciente, você pode até fazer apenas o acompanhamento ou mesmo a ressecção endoscópica. Para tumores maiores que 2 centímetros, aí você já tem um risco de metástase linfonodal e deve-se fazer a gastrectomia com linfadenectomia regional. Tipo 2, praticamente a mesma coisa que o tipo 1 quanto ao tratamento. Tipo 3, igualzinho adenocarcinoma do estômago, tá? Então, a gente vai fazer a linfadenectomia expandida D2 na maioria dos pacientes. Tumor estromal gastrointestinal, né? São os tumores de origem mesenquimal, mais comuns ali no trato digestivo. Até agora a gente estava falando de tumores epiteliais, tá? Tanto o adenocarcinoma quanto os tumores neuroendócrinos. Agora eu estou mudando a linhagem de célula completamente. Estou falando de tumores de origem mesenquimal, tá? Se originam das chamadas células de Carral ou células marca-passo do trato digestivo, tá? São lesões de aspecto subepitelial, ou seja, você olha para a lesão, a impressão que dá é que é algo que está crescendo e levantando a mucosa, tá? E não que seja algo da mucosa, certo? Relacionadas a mutações nas proteínas de membrana chamada KIT e no PDGR-F-alfa, tá? São lesões ditas com potencial de malignidade. Coloquei o potencial entre aspas, porque muitos autores consideram que os gistes são sarcomas. E, por definição, os sarcomas são malignos. O que a gente poderia ter? Um maligno de muito baixo grau, ou seja, aquele maligno bonzinho, né? Pouco agressivo, que tem pouco potencial de metástase, mas que ao pé da letra seria maligno. Tá? Então, isso é uma discussão, coloquei entre aspas ali, porque vocês podem encontrar das duas maneiras, dizendo em algum lugar, não, GIST é sempre maligno, e outro lugar dizendo, não, eles têm um potencial de malignidade. É por isso, porque depende do grau de agressividade da lesão em si. Tá? Acomete geralmente indivíduos ali, sexta, sétima década de vida, não tem uma diferenciação em termos de acometimento por sexo, é mais comum no estômago e no intestino delgado, é bastante raro no reto, por exemplo, e cólon. Sintomas são extremamente inespecíficos, diagnóstico quase sempre por meio de exame endoscópico ou ecoendoscópico com a coleta de material. E aí precisa da imunistoquímica para te dar uma positividade na imunistoquímica para essas proteínas de membrana e aí você fechar o diagnóstico de um GIST. Então tem que ser positivo para o c-KIT ou também conhecido como CD117. Não confundam c-KIT, CD117 com KI67 lá do tumor neuroendócrino, tá? São coisas diferentes. Metástases linfonodais são extremamente raras, de forma que a gente não indica linfadenectomia de rotina no tratamento cirúrgico do GIST gástrico. Você vai lá e resseca o estômago, ou só a lesão com margem livre. Não precisa fazer ressecção extensa e não precisa de linfadenectomia. Tá? Então, é isso que você faz no tratamento. Só para vocês observarem, em termos de acometimento, ó, o estômago é muito mais comum, o delgado, aqui o intestino delgado vem em segundo lugar, lá no esôfago, o tumor muito parecido é o leiomioma, que a gente viu, o tumor benigno do esôfago, que é um diagnóstico diferencial com GIST, mas o GIST em si é muito raro no esôfago, assim como é bastante incomum no cólon e reto, tá? É essa a imagem que a gente tem. A imagem da esquerda
é uma imagem que não é minha, tá vendo? Mas você tem uma imagem de endoscopia que você vê dentro do estômago uma grande lesão recoberta por uma mucosa aparentemente normal, exceto por essa áreazinha aqui, olha, que é uma área que ela ulcerou, tá? Então, esse paciente é possível que tenha tido um sangramento, por isso fez endoscopia e encontraram essa lesão, certo? Esse outro aqui, olha, é um achado de exame, isso é uma peça cirúrgica nossa, tá? Era um paciente que teve uma cólica nefrética, foi ao pronto-socorro, fizeram uma tomografia por conta da cólica nefrética que ele teve, e foi um achado de exame para ele, um giste lá no antro gástrico, que era um giste que crescia, tinha a característica de crescer mais para fora do estômago, tá vendo? Então, mesmo endoscopicamente, ele não é muito fácil de ver, certo? Foi feita uma ressecção, tipo um sleeve, uma gastrectomia vertical para esse paciente. Certo? Na ecoendoscopia, a gente consegue determinar bem o local da lesão, a parede que está acometendo e o principal, realizar coleta de material para análise histopatológica. O que é o diagnóstico diferencial principal aqui? Leiomioma, tá? Lesão benigna de origem muscular. Como que eu faço o diagnóstico diferencial? Histopatológico com a imunistoquímica, tá? Precisa da imunistoquímica para determinar. Tomografia, basicamente para estadiamento, mas ela é bem característica. Aqui a gente tem na parede do estômago uma lesão heterogênea com áreas de necrose, tá, no meio, e uma lesão de aspecto semelhante, vamos dizer assim, no fígado. Então é um giste gástrico com metástase hepática. As outras imagens são do mesmo paciente em períodos diferentes do tratamento. Ele fez como tinha metástase, ele foi submetido ao uso do imatinib, que é o tratamento padrão aí, mais utilizado, com intuito pré-operatório e de segmento. Qual o grande barato, vamos dizer assim, do giste gástrico? É que a gente faz endoscopia e frequentemente a gente vê lá lesões subepiteliais no estômago. Às vezes eu já tenho o diagnóstico do giste, às vezes eu não tenho o diagnóstico de giste ainda para esses pacientes. E aí a gente precisa saber como conduzir esses pacientes com lesões subepiteliais no estômago, tá? O que a gente utiliza frequentemente são algoritmos parecidos com esses, tá? Eu tenho uma lesão ainda não diagnosticada, submucosa, né, subepitelial gástrica, uma tumoração, ou eu tenho já um giste diagnosticado histologicamente, estou fazendo só segmento. Isso é a primeira coisa. Depois eu preciso ver se o paciente tem sintoma ou não. Então, digamos que ele tem uma lesão subepitelial assintomática e eu ainda não tenho diagnóstico de giste. É menor do que 2 centímetros. Se for menor que 1 centímetro, em geral a gente apenas acompanha. Menor de 1 a 2 centímetros, o ideal é você fazer uma ecoendoscopia. E se esse paciente tiver achados de baixo risco na ecoendoscopia, ausência de necrose, ausência de áreas heterogêneas, e é assintomático menor do que 2 centímetros, você pode fazer apenas o segmento, tá? Por outro lado, se você tem um tumor maior do que 5 centímetros, independente de ter ou não o tipo histológico dele já e de ter ou não sintoma, é interessante que você pense em operar esse paciente, tá? Pelo risco, pelo potencial que tem uma lesão desse tamanho. De 2 a 5, em geral, a gente indica a ecoendoscopia com coleta de material e definição. É um giste com fatores de risco, tipo alto índice mitótico, presença de necrose, algo nesse sentido, vai para cirurgia, tá? Não tem esses fatores de alto risco, você pode até seguir, mas seguir uma lesão maior é um pouco mais problemático. Isso é fácil se o paciente tiver 85 anos de idade. Isso é muito complicado se o paciente tem 45 anos de idade, por exemplo, tá? Então, eu devo levar em consideração o paciente que eu estou tratando nesse momento, certo? Agora, o paciente tem um giste, né? Já tem o diagnóstico de giste, é sintomático, é uma lesão, por exemplo, parecida com aquela que eu mostrei para vocês, que teve uma úlcera que sangrou, que fizeram endoscopia, esse tem que tratar, tem que operar, tá?
Então, é um paciente candidato à cirurgia. É assintomático e você está seguindo, se ele tem mais do que 2 centímetros e é um GIST, melhor você operar esse paciente. Tá? É assintomático e o tumor tem menos que 2 centímetros. Na ecoendoscopia, não tem fatores sugestivos de agressividade. Você pode acompanhar. Se não, você deve operar. Tá? Quando você já tem o diagnóstico do GIST, você não está aqui deste lado, é mais complicado você acompanhar um paciente, né? Porque você começa a acompanhar o paciente, sabe que ele tem um GIST, é um GIST de baixo grau, mas daqui um pouco esse paciente, por algum motivo, faz uma metástase em algum local. Fica complicado de você estar acompanhando um paciente e permitir que ele faça uma metástase sem que você tenha tratado no momento oportuno. Por isso que, quando você tem o diagnóstico do GIST, você é um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, na conduta. E o diagnóstico? Como que ele é feito? Então, ele vai lá para a hematoxilina e eosina, na patologia. O patologista vai falar, olha, tem células fusiformes, pode ser um leiomioma, pode ser um leiomiosarcoma, pode ser um GIST, e aí vai para a imunistoquímica. Na imunistoquímica, a sequência que eles vão fazer de investigação é essa. Primeira coisa, faz os testes para o C-kit, para o kit. Tá? Veio positivo, pronto, é um GIST, acabou. Não veio, quando que vai vir positivo? Mais ou menos 70%, tá? Dos casos. Não veio positivo, veio negativo. A gente vai dosar, então, outras proteínas menos comuns, tá? Que são a DOG1, ou a mutação no KIT, ou no PDGRF-alfa, e o CD34. Veio positivo, fecha para GIST, mesmo sendo um C-kit negativo. Tá? Veio tudo isso negativo até agora. É menos provável que você tenha um GIST. Tá? Então, digamos que você tem aqui tudo negativo, você vai, por exemplo, corar lá, fazer o teste para desmina. Veio positivo, de origem miogênica, um leiomioma, por exemplo. Testa para a proteína S100. Veio positivo, origem neurológica, um chivanoma é uma opção interessante aí. E quando tudo é negativo, aí você pode ter qualquer coisa, desde um GIST, que pode ter tudo isso negativo, até um outro tumor mais raro, que aí você vai ter que fazer investigações mais pontuais. Certo? Mas é isso que um patologista faz na sequência de diagnóstico de lesões subepiteliais gástricas. Tá? A grosso modo, então, a gente tem um GIST, ele é ressecável, vai para a ressecção. Se tiver baixo índice de risco de metástase, lesões pequenas e baixo índice mitótico, menor que 5 mitoses por campo de grande aumento, esse paciente vai só para um acompanhamento, para uma vigilância. Se tem moderado a alto risco, ele coloca aqui até o nome comercial, que é o mais famoso, é o Glivec, é o nome comercial do quimioterápico utilizado. O termo genérico é imatinib, tá? Utilizado no tratamento do GIST. Mudou completamente a evolução dessa doença desde que foi lançado esse medicamento, tá? Isso é do Sabeston, tá? Esse não coloquei aqui, mas é do Sabeston, vocês têm acesso lá. Para lesões irressecáveis, ou que tenha metástase, uma opção já é seguir para o Glivec, tá? Para o imatinib. E aí vai reavaliando. Se tornou ressecável, resseca e continua com o Glivec. É irressecável, você segue fazendo o Glivec. O GIST, ele tem uma curiosidade que é o seguinte: imagina aquele caso que eu mostrei a tomografia para vocês, que tinha lesão gástrica e a lesão do fígado. Alguns tipos de GIST, eles sofrem mutação em lesões distintas do corpo quando tem metástase. Então, às vezes, a lesão do fígado para de responder ao imatinib. Aí você vai lá e resseca a lesão do fígado e outras lesões que o paciente tem eventualmente, você não resseca. Ela segue respondendo adequadamente ao imatinib. O imatinib é bastante seguro, tem
relativamente poucos efeitos colaterais e é comprimido, o paciente toma em casa. É um tratamento bem tranquilo de fazer e com bom resultado. Quando você tem muitas metástases, e aí o Glivec, exceto quando as metástases são ressecáveis. Certo? Que então a primeira linha, que é o imatinib, tá vendo? Está aqui para os pacientes que não respondem, aí existe o sunitinib, que foi de segunda linha, e agora já tem terceira, salvo engano, quarta linha de tratamento das drogas do mesmo grupo. Para finalizar aqui, pessoal, linfoma, e aqui a gente vai falar especificamente de linfoma gástrico, tá? Primário do estômago. Por quê? Porque o estômago é um local relativamente comum de lesões linfóides, de origem linfonodal, extranodal, de origem linfática, perdão, extranodal, extralinfonodal. É a neoplasia que pode acometer, conforme eu disse, de maneira primária ou secundariamente o estômago. Eu posso ter um linfoma sistêmico que acomete também o estômago. Ou eu posso ter um linfoma gástrico propriamente dito, tá? Que é o nosso objetivo. O linfoma sistêmico ele é tratado pelo hematologista, conforme todos os outros linfomas, aí, todas as outras doenças linfoproliferativas. O linfoma gástrico ele tem algumas particularidades, tá? Ele se origina no tecido linfóide gástrico. Macroscopicamente, quando a gente está na residência ou está ensinando alguém a fazer endoscopia, a gente fala para a pessoa o seguinte: olha para a lesão. Você consegue ter uma hipótese diagnóstica para ela? Quer dizer, olha, essa lesão parece muito um tumor neuroendócrino, essa lesão parece muito um adenocarcinoma, essa lesão parece muito um giste. Aí vai ter aquela lesão que você vai olhar e ela não parece com nada. Ou ela é um monte de lesão separada no estômago. Sempre lembrem do linfoma nessa situação. Por quê? Porque ele não tem um padrão muito característico. Ele pode ser nodular, ele pode ser polipoide, pode ser ulcerativo único, ulcerativo múltiplo, infiltrativo, ou combinar tudo isso. Então, ele não tem um padrão endoscópico característico, tá? Sintomas são... Perdão. Agora que eu lembrei que eu não trouxe a água, ficou dentro do carro, né? Faltou a voz aqui, lembrei disso. Sintomas são semelhantes ao do carcinoma gástrico convencional, ou seja, são sintomas inespecíficos, dor abdominal, dor epigástrica, náuseas, sensação de plenitude e tudo mais. E existe uma relação com a infecção crônica pelo Helicobacter pylori, mas é uma relação bem específica para um tipo, que é o tipo dito MALT de linfoma. Tanto é que para quem tem um linfoma MALT, o primeiro passo do tratamento é erradicação do H. pylori. E frequentemente, só a erradicação do H. pylori já cura o paciente desse linfoma, desse tipo específico. Tá bom? Então, aqui para mostrar para vocês, olha, um exemplo de uma lesão ulcerada na incisura angular. Aqui a gente tem lesões ulceradas, distintas, o aspecto endoscópico é extremamente inespecífico. Em termos de diagnóstico, tem que fazer a biópsia, e na biópsia, no anátomo patológico, o patologista vai mandar para você um laudo dito o seguinte: olha, é um carcinoma indiferenciado. Quando vocês pegarem um resultado com esse termo, automaticamente você precisa pedir uma imunistoquímica. E aí a imunistoquímica vai confirmar que é um linfoma, por exemplo, uma neoplasia de origem linfóide, ok? Tratamento, basicamente, radioquimioterapia, erradicação do H. pylori, fica cirurgia reservada para casos de exceção. Por exemplo, um linfoma que perfurou, uma lesão grande que perfurou o estômago. Esse você vai lá e opera. Do contrário, rádio e quimioterapia. Certo, pessoal? Aula acabando junto com a voz aqui, tá? Começando a... Dúvidas? Se alguém de casa tiver dúvida, eu não consigo ouvir aqui, viu? Aí mandem no grupo aqui, os meninos me falam.
ou vocês, se tiverem dúvidas. Não? Se quiser mandar o áudio aí, às vezes não tem problema. Porque eu não vou tirar o microfone, porque senão eles vão ouvir pior. Você está com cara de quem tem dúvida, doutora. Diga. Oh, perdão. Como? Se sintomático e se maior que 2 centímetros. Você tendo o diagnóstico de GIST, se ele for maior do que 2 centímetros, você opera, tá? Quando você não tem o diagnóstico do GIST e é uma lesão de crescimento lento e tudo, você tem ali, dependendo do paciente, até uma margem de até 5 centímetros para observar. Mas se você já tem o diagnóstico histopatológico do GIST, acima de 2 centímetros, é extremamente complicado por aquilo que eu falei. De repente, o paciente abre uma metástase, você tinha o diagnóstico de uma doença oncológica e acabou não tratando. Para o diagnóstico, é isso? Deixa eu... Aqui. Esse daqui, é isso? Quando todos os fatores vêm negativos, ou seja, quando você está aqui, certo? É isso? Perfeito. Aí você quer saber se operou, se precisa continuar acompanhando. Depende, assim, do que é o tipo raro, entendeu? A peça cirúrgica normalmente vai te dar um diagnóstico definitivo. Por quê? Porque, assim, eles vão testar para tudo que se conhece, tá? Quando não fecha o diagnóstico de maneira nenhuma até aí, o mais comum é que a gente acabe ressecando. Você não sabe o que é, se o paciente tiver condição clínica e cirúrgica, resseque, tá? Porque aí vai a peça inteira para o patologista, ele estuda, e aí depende muito do que for a conclusão, tá?